E essa aula é meio que uma continuação da última, então se você entrou agora ou ainda não viu a última, ela tá lá no Classroom, eu enchi o saco do Igor essa semana para ele botar lá. Daí é só dar uma olhada, que não, ela é bem necessária para entender essa, mas nem tanto assim. A gente vai destrinchando agora, não tem problema se você não viu não, tá? Então, na última aula a gente tratou sobre a Era Vargas e em 1954 o Vargas se suicidou, né? E com o suicídio dele, quem assumiu foi o vice dele, o Café Filho. E daí, em 1955, teve eleição de novo. Só que quem ia assumir só ia ser em 1956, que ia ser o Juscelino Kubitschek, que até então era governador de Minas Gerais. Só que, gente, nesse espaço de 55 até 56, dava tempo de rolar umas bobeirinhas aí, né? E rolou. De fato, o Café Filho, ele estava com os problemas de saúde, né? E daí ele teve que se afastar da presidência. E daí quem assumiu foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz. E o Carlos Luz, ele foi o presidente mais breve da história do Brasil, ficando só 3 dias no cargo. E nessa instabilidade, troca de presidente, vai e vem, os militares que estavam, certa parte dos militares estavam com algumas aspirações, algumas células golpistas ali, algumas conspirações, e eles estavam já conspirando para dar um golpe e impedir o Juscelino de tomar posse enquanto presidente da República no próximo ano. Eles especulando o golpe, o Henrique Teixeira Lott, então ministro da Guerra, viu isso acontecendo e se demitiu, e junto com os aliados dele foi lá e deu um contragolpe preventivo para garantir a posse do Juscelino em 56. E o Juscelino vai passar pela presidência dele com algumas resistências de alguns militares ainda, mas nada tão abalante. E nesse meio tempo, até a posse do Juscelino, quem que vai ficar no lugar vai ser o Nereu Ramos. Bom, isso daqui, gente, não me matem, mas não cai muito nos vestibulares. Mas por que eu estou falando isso? Porque é bom para a gente ir criando um panorama, já ir construindo qual que eram as mentalidades dos militares já nessa época, para entender que essa questão de golpismo, essa questão de querer intervir na República, se acharem os interventores, os garantidores da ordem e da paz, não é uma coisa nova. Não é como se os militares acordassem um dia e falassem, pô, vou dar um golpe aí, mano. Não, não é bem assim, é algo que foi se construindo, é algo que desde 45 já tinha bem interferências, e os militares só vão, aos poucos, amadurecendo essa ideia. A gente vai ver a construção dessa ideia hoje. Bom, mas primeiro a gente vai falar do JK. Bom, o governo do Juscelino tem duas palavrinhas muito boas para você gravar e vão ser bem boas para você no vestibular, que é modernização e nacional desenvolvimentismo. Estão atreladas uma à outra, obviamente, mas o nacional desenvolvimentismo é essa modernização do país. Essa modernização ia vir através de um plano, e esse plano é o plano de metas. O que era esse plano de metas? Era um plano dividido em 5 eixos. Através de cada qual desses 5 eixos, ele ia modernizar o Brasil. E eles são energia, em que pese ele vai ter um grande desenvolvimento, um grande avanço no desenvolvimento da energia nuclear, da energia elétrica, do carvão, da produção e refinamento de petróleo. O transporte vai ser outro setor que vai ser muito prezado pelo Juscelino, principalmente na construção de rodovias. Dicas de passagem, foram 15 mil rodovias, 15 mil km de rodovias construídas pelo Juscelino, então foi uma coisa muito grande. Junto disso, ele abriu bastante para montadoras virem para o país, então grandes montadoras vieram para o Brasil de fato, começou maciçamente a ser produzidos vários carros e a indústria nacional se fortaleceu muito nessa época. Indústria de base, a indústria de base se fortaleceu também, a grosso modo, e a educação e a alimentação foram coisas que ficaram um pouquinho de lado. A educação acaba sempre ficando de lado, né? Por mais que políticos verborragem que vão fazer reformas grandes na educação, ela acaba não dando muito retorno político. E o governo do JK é muito marcado por isso, por essa velocidade, por esse retorno político muito rápido. Tanto é que para fazer a aprovação dessas reformas, de toda essa modernização que ele queria tão rápido, ele usou uma administração paralela. O
que, grosso modo, eram alguns órgãos administrativos que serviam de atalho para que ele aprovasse as medidas com maior rapidez lá dentro do Congresso. E daí, com todo esse ideário de modernização e em grande velocidade, o grande lema do Juscelino vai ser 50 anos em 5. A indústria automobilística, como eu disse anteriormente, vai se fortalecer bastante. Os 50 anos em 5 vão ser expressos justamente na construção de uma nova capital. E essa capital é Brasília, né? A construção de Brasília não é algo tão novo, não foi o Juscelino que inventou, claro que ele que colocou em prática a construção de Brasília, mas só que não foi ele que teve ideia de mudar do Rio de Janeiro para outro local. Já de um tempo haviam algumas ideias, alguns parlamentares tinham lançado essa ideia de tirar do Rio de Janeiro por conta de, sei lá, o Brasil está numa guerra, vem uma galera aí, invade pelo mar, já pega ali na capital e já era. Então, já tinha essa ideia antes, mas quem botou em prática mesmo foi o Juscelino. E para rolar a construção dessa capital, foi necessário uma enorme demanda de trabalhadores, principalmente nortistas e nordestinos. Eles se deslocaram em grande massa para construir Brasília, e essa construção foi em apenas 5 anos, junto com o Oscar Niemeyer, um grande arquiteto na época, que fez aquela cidade em forma de avião, toda aquela coisa bem bonita que Brasília é, né? Mas tem algumas problemáticas aí no meio. Por exemplo, vários trabalhadores morreram em grande escala, em larga escala. Dizem que foram soterrados nos escombros durante a construção da cidade. Alguns trabalhadores vieram para lá com a esperança de que depois iam achar um lugar melhor para viver, porque de onde eles vieram tinha certa vulnerabilidade, né? E acabou que não foi, eles acabaram ficando mais para a periferia, as chamadas cidades satélites foram aos poucos se moldando ao redor de Brasília, até hoje, se você pesquisar cidades satélites, você vê aquilo lá, né? E, bom, é isso. Tem mais também o campo cultural, né? No campo cultural, a gente vê uma efervescência muito legal, né? Com a Bossa Nova, o João Gilberto com Chega de Saudade, toda aquela ideia da Bossa Nova, tava uma vibe muito legal. O Brasil ganhou a Copa pela primeira vez, então, junto dessa modernização, a gente tinha todo um clima de otimismo nesse novo Brasil. A gente tinha um Brasil muito diferente, muito otimista. O Juscelino, com todas aquelas ideias, ele era muito popular. Ele era muito popular entre as pessoas, com todo esse otimismo, esse clima, essa good vibe. Mas nem tudo são flores. Esse desenvolvimento do Centro-Sul acabou sendo positivo, porque, aquela região tinha menos de 1 habitante por km². Então, de certa forma, integrou legal, foi positivo por um lado, mas por outro, lá no norte e nordeste, a urbanização se deu em menor medida. Ficou mais restrita às grandes capitais estaduais, e o interior acabou ficando mais sob mando das oligarquias locais, que não é uma coisa muito positiva, mas esse lance de urbanização aí, vocês veem mais com o Igor, com a Monique aí, né? E todas essas obras também deixou como herança uma economia um pouco endividada, né? O grande problema de toda essa modernização foi a inflação, foi uma das heranças do governo do Juscelino, que foi se acumulando aos poucos e mais para frente a gente vai ver que vai gerar uma estabilidade política aí. Também toda aquela modernização que, como eu disse aqui, sobre a indústria automobilística, ela vai meio que sobrecarregar o transporte rodoviário e atuar um pouco para o desmantelamento, ainda que indiretamente, para o desmantelamento do transporte ferroviário. Se a gente olhar para países como Estados Unidos, alguns países europeus, a gente vê um transporte ferroviário bem mais integrado, bem mais diversificado do que o nosso. E o nosso, grosso modo, praticamente tudo a gente faz por transporte rodoviário. Por isso que a gente vê, sei lá, greve dos caminhoneiros, a gente fica num impasse bem complicado aí. Então, sei lá, você está preso no trânsito, você vai lá e fala, maldito seja Juscelino Kubitschek. Bom, o Juscelino saiu, né? Naquela época não tinha reeleição. Reeleição é um negócio mais novo, foi o FHC que implantou, né? E quem lançou mão da candidatura foi o Jânio Quadros. Ele teve apoio da UDN, né, que era mais direita, aquela galera lá, quem viu a última aula vai lembrar, a UDN
estava na oposição do Getúlio, Carlos Lacerda, esse povo todo, né? O Jânio tinha um lema que era varre, varre, vassourinha. Ele tinha, porque ele queria varrer a corrupção do país, varrer no Congresso, varrer a corrupção dos órgãos públicos, cobrava a administração a moralização da administração pública, e era isso. Ele se vendia também como uma figura do povo. Ele era uma figura bem excêntrica, digamos assim, né? Ele fingia desmaio, depois desse desmaio ia lá e simulava que estava tomando injeções para recuperar energia durante os discursos, jogava talco no paletó para simular caspa, descia no meio do povo, comia pão com mortandela. Então ele era uma figura bem engraçadona, né? Se vendia realmente como alguém do povo, queria cobrar acabar com isso aí, né? Acabar com a corrupção, né? Só faltou ele tirar foto com leite condensado. E a gente estava num contexto de Guerra Fria. Isso é muito importante a gente elucidar, porque até então os brasileiros não sentiam muito, até mais ou menos década de 60, não sentiam muito o clima de Guerra Fria que estava rolando lá fora, e tinha se iniciado em 45. A gente começou a sentir de fato mais ou menos em 59, porque rolou a Revolução Cubana. Com a Revolução Cubana, os Estados Unidos olharam e falaram assim, opa, a gente perdeu Cuba aí, vamos ficar de olho nos outros governos aí da América do Sul, cara. Vamos perder outros caras aí, ó, o tamanho do Brasil, vamos ficar de olho aí. Se você parecer um esquerdista aí, então, vamos olhar, né? Então, os Estados Unidos começaram, de fato, a ficar mais de olho. A polarização política, evidentemente, pairou sobre o país, se refletiu na gente, né? E o Jânio adotou uma política que não pegava tão bem nesse clima de Guerra Fria, que era uma política independente, que era mais ou menos, pô, não vou conversar com um lado só não. Normalmente os governos se alinhavam só com um lado e fazer negócio com o outro. O Jânio não. O Jânio falou, pô, vou fazer negócio com os Estados Unidos, vou fazer negócio com a China comunista, vou fazer negócio com Cuba, vou fazer negócio com quem eu quiser. E daí, para isso, ele usava as chamadas missões diplomáticas, que envolvia ir pessoas do alto escalão do governo, seja ele, seja o vice-presidente, seja qualquer pessoa, para tentar negociar e fechar acordos e abrir o capital, abrir o Brasil para o capital estrangeiro, não interessa de quem fosse. O negócio dele era abrir mercado. Só que a gente estava num contexto não muito favorável para conversar com essa galera e tudo mais, né? Ele levou isso tão a sério e a julgar a pessoa tão meio doida que ele era, que de olho em fechar negócio com Cuba, ele foi lá e fez isso aqui, ó. Tirou uma fotinha com Che Guevara, tá aí ele e o Che Guevara em plena Guerra Fria, e ele deu uma medalha, condecorou o Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E depois que ele fez isso, poxa, a galera olhou assim, a direita pirou, cara. A direita pirou o cabeção, falou assim, como assim ele faz isso? Os jornais descendo a lenha e tal. Tanto é que uma semana depois ele foi lá, se reuniu com os ministros militares dele, falou assim, porra, mano, não dá pra governar não. Esse Congresso não me deixa governar não, cara. Não tem jeito. Daí ele foi lá, mandou uma carta de renúncia. O Senado, quando chegou na renúncia para eles falaram, pô, renúncia é um ato unilateral, irmão. Não vou nem votar isso aqui. Você renunciou, já era. Toma aí. O que passou na cabeça do Jânio? Tem gente que acha que a cabeça dele era o seguinte, que vendo que ele renunciou, o povo ia sair às ruas e iam pedir para ele voltar. E iam ficar putaço porque ele era um cara que moralizava a política, que cobrava o fim da corrupção. E ele até falou, forças terríveis não estão me deixando governar, estão aqui e tudo mais. E essa foi a mentalidade dele. Ele sabia que o vice dele, João Goulart, ia encontrar resistências para tomar posse como presidente da República, e ele achou que os políticos iam chegar e conversar com ele, o povo ia pedir por ele, exaltados. E não foi isso de fato que aconteceu. A galera cagou assim que ele renunciou, né? Porque normalmente é isso que acontece quando o presidente pede renúncia. Os políticos chegam e trocam ideia, falam assim, pô, mano, tu vai fazer isso mesmo, mas de fato não foi isso que ocorreu, né? E daí quem ia assumir era o João Goulart. Só que na época, no momento que ele soube dessa renúncia, ele estava lá na China comunista, nessas missões diplomáticas que eu falei para vocês.
E daí os militares chegaram e falaram assim, seguinte, esse cara não vai tomar posse não, mano. Eu não quero esse cara aqui não. Se ele pisar aqui, olha o rostinho dele, bonitinho aí. Se ele pisar aqui, ele vai ser preso, que está ser morto. Esse cara não vai pisar aqui não. Tanto é que ele teve que fazer uma viagem muito mais longa do que o normal para chegar aqui no Brasil. Primeiro eu vou falar quem que era ele. Ele foi ministro do Trabalho do Getúlio, se eu não me engano, na última aula eu até comentei que ele aumentou o salário dos trabalhadores em 100%, daí a oposição ficou muito braba com isso. E os empresários, obviamente, quando souberam dessa posse, falaram: de jeito nenhum, imagina aumentar o salário do trabalhador? Eu, empresário? Até parece. Então ele era muito mal visto, num clima de Guerra Fria, não ajudava ainda nesse contexto tão polarizado. Embora nada de comunista ele tivesse, eles acusavam ele de comunista. Os comunistas na época estavam no Partido Comunista do Brasil, de fato, no Partido Comunista Brasileiro. O João Goulart, ele era herdeiro do getulismo, toda aquela tradição de trabalhismo. Ele era um cara filho de dono de grandes terras, grandes extensões de terras, da mesma região lá de São Borja, da mesma cidade do Getúlio. Ele não tinha nada de comunista, ele era um homem rico que tinha uma visão mais sensível, uma visão mais sensível a causas sociais e causas trabalhistas. Bom, então uma crise se instaurou sobre o Brasil. O clima era de uma guerra civil mesmo, bem polarizado. Não queriam que o Jango tomasse posse de jeito nenhum. João Goulart, o vulgo dele é Jango, né? E quem resolveu a parada mesmo foi o Leonel Brizola, que lá do Palácio do Piratini, no Rio Grande, sede do governo federal do Rio Grande do Sul, ele era governador do Rio Grande do Sul e também cunhado de João Goulart, olhou e falou assim, como assim, mano? Tem que cumprir a Constituição. Vamos lá. Foi lá e deu arma para todos os funcionários do palácio. Ele mesmo andava para lá e para cá como metralhadora, chamou a maior rádio do estado e começou a conversar com todos os brasileiros de lá e lançou a chamada campanha legalista. E vários soldados se aliaram com ele, tinham uma ala dos militares que queriam que bombardeassem o Palácio do Piratini, só que o Terceiro Exército do Rio Grande do Sul não quis fazer isso, se aliou Leonel Brizola, e teve certa aderência a essa campanha legalista a ponto de impedir que isso acontecesse. Então, qual foi a saída que o Congresso achou? Um regime parlamentarista. É um jeito de diminuir os poderes do João Goulart, porque de fato não queriam ele presidente, diminuir o poder dele e jogaram um parlamentarismo lá, e quem ia ser o primeiro-ministro ia ser o Tancredo Neves. O Brizola ficou full putaço com essa fita, porque segundo a Constituição da época, o João Goulart que tinha que assumir o poder. Na época você votava para presidente e para vice-presidente também, então ele tinha sido democraticamente eleito naquela chapa, e era um absurdo aquilo. O Brizola achou um absurdo aquilo, ele queria marchar com o exército de fato até Brasília e acabar com aquilo lá, mas o Tancredo sempre falou assim, pô, calma aí, mano, calma aí, vai ficar tudo de boa, tal. Beleza. Daí, beleza, ia virar um parlamentarismo. Só que não vingou no Brasil. Os 3 primeiros anos foram 3 anos de parlamentarismo. Teve o Tancredo, o Brochado da Rocha e o Hermes Lima, um em cada ano. O povo não curtiu muito esse regime, a inflação estava galopante, a vida do povo não ia muito legal, e daí lançaram um plebiscito. 80% das pessoas foram a favor da volta do presidencialismo. E voltou, de fato, o presidencialismo voltou, agora João Goulart é empossado, enquanto presidente da República em 1963. Para vocês verem, em 1963 ele toma enquanto presidente da República. Vocês já devem saber que em 1964 vai rolar um golpe, né? Então ele ficou de fato muito pouco tempo no poder. Só que nesse pouco tempo ele tinha umas ideias aí para jogar. Essas ideias eram o plano trienal, que era estabilizar a economia primeiro, né? Ele queria equilibrar a economia, controlar a inflação, e era essencial que o plano trienal vingasse para depois abrir caminho para as reformas de base. Essas reformas de base dele envolviam reforma agrária que é um negócio muito sensível até hoje, imagina naquela época, reforma urbana
e reforma universitária e reforma eleitoral também, que envolvia o voto dos analfabetos, que era uma massa gigantesca naquela época, muito maior do que hoje. E ele tinha todas essas reformas, só que de fato o plano trienal ele acabou recuando, né? E o que ele queria mesmo levar para frente como seu legado eram as reformas de base. Ele queria levar isso adiante, principalmente a reforma agrária. Era uma grande convocação da esquerda. A esquerda queria muito a reforma agrária, principalmente a esquerda que apoiava ele em massa, né? Só que o que acontecia? Como isso mexe com muitos grupos de interesses, era muito difícil de apoiar, de ser aprovado no Congresso. A Constituição da época dizia o seguinte: se tiver reforma, algum tipo mínimo de reforma agrária, você tem que indenizar o dono da terra bem na hora, de acordo com o valor do mercado. As esquerdas na época falaram assim: não quero isso. As esquerdas não queriam ressarcir os donos da terra, queria que pegasse a terra de vez. E a galera mais da UDN, essa oposição aí, falou: não, tem que cumprir isso aí, tem que fazer isso. E o partido do Jango e o PSD, eles estavam falando assim: pô, vamos achar um meio termo aí, vamos achar um meio termo aí. Essas partes não se conversaram, não conseguiram chegar no consenso, não chegaram num acordo, e a reforma agrária não foi aprovada. A esquerda foi ficando mais brava, a direita e a UDN conspirando, a mídia metendo pau no Goulart o tempo todo, chamando ele de comunista e de tudo que é nome. Nesse quadro, ele foi ficando cada vez mais isolado politicamente. Daí, gente, para a gente entender esse contexto todo, são essenciais duas siglas bem importantes para o seu vestibular aí, que é IPES e IBAD, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Sociais, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Só que de democrático eles não tinham nada, se vendiam como democráticos, mas eles queriam tudo, fariam de tudo para barrar o perigo vermelho, o fantasma do comunismo que ia vir. E eles lançavam propagandas muito vexatórias, muito do tipo: a moral e os bons costumes da igreja, da família, estão ameaçados por todo esse comunismo, por esses comunistas, esses esquerdistas querem acabar com tudo. Era algo bem apelativo mesmo. E eles também iam lá e, através de investimentos estadunidenses, bancavam candidaturas da oposição ao João Goulart. Ou seja, os Estados Unidos ia lá e bancava quem tivesse oposto ao João Goulart. Nesse clima de Guerra Fria, o que estava se articulando nos Estados Unidos era a chamada Operação Brother Sun. Isso não é conspiração, a gente tem documentos que em 2014 foram revelados de maneira mais transparente, mas a grosso modo era isso, era todo um plano que estava lá para o João Goulart ser de fato deposto, e eles articularam muito, investiram maciçamente na deposição do Jango e na sua derrota eleitoral por tudo quanto é via. Mesmo no presidencialismo ele encontrava imensas dificuldades de governar. Logo no início de 64 ele tinha perdido a maioria na Câmara. A sua última opção era se aproximar mais das esquerdas que ainda o apoiavam. Na imprensa, como eu disse, os jornais se posicionavam contra o Goulart maciçamente nas reformas dele, metendo pau mesmo. E quanto aos militares, eles olhavam aquilo tudo de longe, não estavam gostando nada daquilo. A crise se agravou quando tiveram dois motins, um em setembro de 63, que foi mais ou menos assim: foi um monte de marinheiros se reuniram numa festa, né? O ministro da Marinha, eles estavam reivindicando melhores condições de trabalho, que os trabalhos eram insalubres e tudo mais. Então o ministro da Marinha foi lá e prendeu os organizadores da festa. O que o João Goulart fez? Foi lá e demitiu o ministro da Marinha e anistiou os revoltosos, porque eles tinham se revoltado lá, eles tinham, com essa prisão dos organizadores da festa, eles se revoltaram, organizaram um motim, e o João Goulart foi lá e anistiou os caras. Essa anistia aí foi vista pelos militares como quebra de hierarquia. E hierarquia, disciplina, são valores muito ferrenhos, muito fortes para os militares. Então, eles olham de uma maneira muito ruim para isso. Ainda que seja o presidente do Brasil, não importa. Para eles,
Era uma parada que eles tinham que resolver dentro deles. Então, ele não entendeu dessa parada, ele acabou se perdendo no meio do caminho, né? Mas também não adiantava, né? Tava todo mundo, os empresários estavam maciçamente contra ele, estavam apoiando a todo custo uma ditadura. O governador da Guanabara e o governador de Minas Gerais faziam oposição ferrenha a ele, também estavam conspirando a favor da ditadura. O governador da Guanabara não era ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Lacerda, aquele cara lá que deu toda aquela estabilidade política com o Getúlio, que ia para a mídia xingar ele, aquele jornalista doidão lá virou governador do Guanabara. E ele foi, na época, assim, às vésperas do golpe, assim, foi lá e, num jornal estadunidense, deu uma entrevista e falou o seguinte: vocês têm que intervir. Vocês têm que intervir no Brasil, tem um comunista lá no poder. Xingando, metendo pau nele mesmo. Daí, nessa época, os ministros militares dele ficaram preocupados, né? Chegaram e foram trocar ideia. Falaram assim: pô, Jango, você não pode governar assim, não, cara. O maluco vai lá e fala nos Estados Unidos pros caras entrar aqui no meio, mano. Você não pode fazer isso. Dá um jeito aí. Bota um estado de sítio. E ele queria decretar um estado de sítio, mas não rolou. Porque na época, o que você fazia para decretar estado de sítio? O presidente chamava os militares e sitiava o Congresso com tanques, daí decretava o estado de sítio. O Jango não, ele era um democrata. Ele pediu o estado de sítio para os parlamentares. Pedindo, ele viu que não ia ter apoio, recuou. Quando você recua na política é um negócio complicado. Essas articulações políticas não rolou. Tem autores que falam que o Jango, na época, meio que chutou o balde, mesmo meio que foi uma inabilidade política também, porque ele viu que foi tanta gente contra ele. Tem quem fale em ditadura empresarial militar depois que o golpe rolou, porque o interesse dos empresários eram absurdos. Tinham empresários que literalmente iam para ver os perseguidos serem torturados. Então, você tem um apoio de vários setores da sociedade civil conspirando junto, fora e dentro do Congresso, em prol do golpe. Você tem essa elite, né, que é esse empresariado, você tem setores da Igreja Católica apoiando o golpe, e é isso, o quadro vai se desenhando aos poucos, sem apoio de quase ninguém. O que restava a João Goulart? A se agarrar a essa esquerda que ainda estava com ele ainda. Ainda estava com ele ainda, ficou feio. No dia 13 de março, uma sexta-feira 13, no comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o Jango discursou por 4 horas seguidas para 200 mil pessoas e a principal propaganda foi a reforma de base. Os militares foram lá e olharam aquilo como afronta, aquele comício, falou que aquilo era um absurdo. E em resposta a isso, o Ipês Vibade não ficou quieto não, foi lá e articulou uma manifestação com 300 mil pessoas. E essa manifestação foi chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa marcha a gente vê a expressão de todas as articulações do IPES dando certo, porque você vê pedidos tipo, não acabe com a nossa religião, com os nossos valores da família, não ao comunismo, e assim segue a vida, né? E no dia 19 de março rolou isso. No dia 31 de março, as tropas do Olímpio Mourão saíram de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Jango não tinha apoio, foi para Brasília. Em Brasília, ele foi ter com seus ministros, teve com o Darcy Ribeiro, ministro, acho que era ministro da Educação dele, não me lembro. Teve com ele e reuniu algumas pessoas num teatro e falou assim: seguinte, tem uma galera aqui que, se quiser, resiste com você. Um monte de gente aqui. O Brizola também falou: pô, vamos lá, vamos resistir aí. Mas há quem especule que o Jango sabia também que os Estados Unidos estavam envolvidos nisso. E, de fato, tinha navios estadunidenses que iam alçar no porto de Santos caso o golpe não vingasse entre os militares. Então, o que aconteceu? Um derramamento de sangue absurdo, uma guerra civil. Então, para não derramar o sangue do povo brasileiro, para não rolar isso, ele foi se refugiar lá no Rio Grande do Sul, na fazenda dele lá. Ele ainda estava no Brasil quando os parlamentares anunciaram que a presidência da República estava vaga e o golpe estava consolidado.
E daí foi de 31 de março para 1º de abril, o dia dos mentirosos, né? E em 1º de abril a gente vê aqui uma manchete no jornal: ressurge a democracia. Daí a gente vê bem forte esse apoio da imprensa ao golpe, essa oposição ao Goulart. Um golpe sendo exaltado como o ressurgimento da democracia. E daí deu início a esse regime de exceção, perseguição e trevas, né, de 21 anos. Bom, foi por isso. Eu tenho aqui 2 exercícios para a gente fazer. Mas antes eu ia te perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, se eu deixei algum fio solto aí. Só que abre o microfone aí porque eu não estou vendo ninguém. Ou, não sei, escreve, daí a Larissa ou o Igor falam para mim. Vocês que sabem. Bom, não tem, então eu vou colocar esses exercícios aqui para Professor, você. tem perguntas no chat. Ah, tem. Eu vou ler aqui. A Maria Letícia perguntou: o Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por cerca de 15 anos. Como ele conseguiu ser presidente por tanto tempo, já que não tinha reeleição? O Getúlio, primeiro, ele entrou com um golpe, né? Daí depois entrando com um golpe, ele estava num regime já de exceção e acabou que virou uma constituição e fizeram eleições diretas em 1934, ele entrou em 30, né? Em 34 foram eleições indiretas e daí foi o Congresso que votou. Em 37 ele deu outro golpe, o golpe dentro do golpe, que é o Plano Cohen, e daí ele ficou até 45, de 37 a 45. Esse golpe aí foi redigido por esse mesmo cara que deu o golpe de 64. Esse golpe foi redigido dizendo que os comunistas iam vir e ia acabar com o Rio de Janeiro, ia destruir as casas, botar fogo em tudo. Então foi assim. O Getúlio foi esses 3 fatos que fizeram ele ficar 15 anos no poder. Primeiro, ele deu um golpe, a chamada Revolução de 30, né? Depois foi essa eleição direta, e depois a eleição direta em 34, e em 37 ele deu um golpe através do Plano Cohen, que foi uma carta lá que redigiu. Se você quiser saber, se aprofundar mais, tem aquela aulinha lá que eu falei para vocês, que está gravada no Classroom. Que daí eu passo por toda essa época aí. Até a parte que ele é reeleito e fica até 54 no suicídio dele, tá tudo lá. O Tiago Araújo perguntou: o que seria um governo parlamentarista? Governo parlamentarista, tá, vamos lá. É a mesma coisa que que a gente tem hoje na Inglaterra, em que o primeiro-ministro tem a sua maioria, vocês formam a maioria no Congresso. Primeiro, o povo elege os parlamentares, eles formando maioria no Congresso, eles elegem o primeiro-ministro. É assim que funciona o parlamentarismo. Ele é bem mais difícil de ser digerido que o presidencialismo, por exemplo. A Gabriele perguntou se o golpe deu certo no final. Deu muito certo, muito certo. Acabou que ficou 21 anos, só foi só foi ter eleição de novo em 89, né? A última eleição foi em 60, foi para 61. Não, pera. Tá lá no começo. Deixa eu falar a data exata. Pode errar a data, não. Eu não posso errar, vocês podem. Aí, foi de 55 para 56, foi do Juscelino, né? Ele ficou até 61, quando o Jânio assumiu. Então, ficou um vácuo para presidente da República aí. Só foram votar de novo em 89 e elegeram o Collor. Olha que tragédia. Tem mais pergunta? Tem, eu vou dar uma olhada aqui no chat, um segundo. A Gabriele perguntou: quem ficou no poder, entre aspas, foram os militares nesses 21 anos? Sim. Revezaram o poder, não foi uma ditadura aos moldes das outras ditaduras que aconteceram ao mesmo tempo no resto da América do Sul.
Mas, sim, foram todos os presidentes eram militares. Primeiro foi o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, todos eles eram militares. Quando deu uma instabilidade, um deles morreu, era para assumir o Pedro Aleixo, que era civil, eles impediram esse civil de entrar. Então, foi quando Costa e Silva morreu. Então, todos os presidentes eram militares. Aí o professor Igor, ele recomendou um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos. Nossa, esse documentário é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Você vê a articulação dessa Operação Brother Sun rolando aos montes. O meu professor participa, o Carlos Fico, ele estuda muito aprofundado essas movimentações. Eu recomendo fortemente esse documentário, viu? Mais algum? Não, acabou. Por enquanto foi isso. Bom, vou colocar aqui. Por favor, não me deixem no vácuo. Vocês podem escrever aí, daí ou fala, tanto faz. Eu vou colocar 3 minutinhos aqui. Daí vocês colocam as alternativas e a gente vai discutindo aí por que, que não é uma, por que, que é outra, tá? Prontinho. Alguém já escreveu aí ou quer falar? Que eu não tô real vendo nada, gente, desculpa. A maioria respondeu que é a letra A e uma colocou D. Tá, é a mesmo. Por que, que não é organização sindical e expansão do capital? A gente pode ver aqui no texto, vou ler ele. Tratava-se agora de construir em ritmo novo, para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação.
Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couros e mãos de pedra, e no calcanho, em carro de boi, em lomba de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a guardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos ouvidos dentro dos antigos ritmos da imensa pátria. Terra-sol, terra-luz, Brasil, Brasil, Brasil. Faz sentido pensar ela porque você, ao mesmo tempo que você tem uma expansão do capital, essa modernização aí, e organização, só que organização sindical não pega tanto, porque é muito mais um apelo para os trabalhadores irem até Brasília e se movimentarem, uma exaltação dessa migração interregional, do que de fato uma organização dos trabalhadores. Não são trabalhadores organizados falando vamos lá, por exemplo, sabe? Entendeu? Ou, tudo bem? Sim. Show. Daí tem mais uma aqui, também do JK. Eu vou colocar mais 3 minutinhos para vocês irem. Tô colocando 3 minutinhos, que é a média que leva, né, uma questão do Enem. 2 minutos e meio, por aí. Professor, já responderam. Colocaram entre a B, a D e a C. Tá, vamos lá. O JK falando com um trabalhador, a gente vê aqui na charge, né?
Eu não sei se os outros professores já falaram um bizu legal para vocês, mas eu sempre fazia essa dica e deu muito certo quando eu fazia prova de vestibular, que é primeiro a gente lê aqui a questão, né, o enunciado, depois lê o texto. É que aqui o texto tá pequenininho, mas nessa dá para fazer isso. Ver primeiro esse no texto, a narrativa, daí a gente já vai com a mente para ler o texto. Mas vamos lá. A charge, gente, aqui é mais fácil. O JK está aqui com um trabalhador, né? A gente vê uma pessoa com umas vestes bem caricatas, lá provavelmente um nordestino, bem caricato mesmo, meio até xenofóbico, né? Daí é ele dialogando com o Jeca, né? Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek ao evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Dá para ver que não, porque a ironia está justamente nisso, que o Brasil estava se modernizando ao passo que a desigualdade social continuava lá, comendo solto, não importa. Então a gente pode eliminar. A gente vê ele falando, não, agora tem automóvel, que não sei o quê, mas como eu disse até para vocês, a parte da alimentação foi bem também negligenciada aí durante os anos do JK. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção dos alimentos no mercado interno. Mesma pegada. Apesar de toda essa modernização, ainda mais que o Jeca está falando um prato de feijão brasileiro, seu doutor, está fazendo referência à fome, nitidamente, né? Enfatizar o crescimento econômico implicou no aumento das contradições socioespaciais. É justamente essa, que apesar do desenvolvimento econômico, é o que eu disse para vocês, do questão do Norte e Nordeste, não ficou tão desenvolvido assim, não se deu tanta atenção para essas questões sociais, e também, além disso, toda essa modernização teve um preço, né? Não dá para desenvolver 50 anos em 5. Embora tivesse modernizado, coisas ficam para trás, obviamente. E o que ficou foi essa herança econômica e inflacionária, né? Ressaltar o investimento dos bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. A charge não fala disso, ela mais ironiza, né? Quer dizer que o trabalhador ficou mais pobre, continuou pobre, quer dizer. E mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. Também não é diretamente a isso que a charge se refere. Certinho? Alguma dúvida? Acho que não, ninguém mandou nada. Show de bola. Vou parar de compartilhar aqui. Viu? Tão perdido com essas coisas. Confuso tecnologicamente. Bom, alguém tem alguma pergunta, gente? Fora dessas coisas? Nossa, foi mal, é C. Desculpa, não enfatizei muito. Se quiser, eu posso voltar pro slide. Certo? Bom, é isso então, pessoal. Ninguém tem perguntas? Foi 5 minutinhos sobrando aí. Vocês têm aula depois? Não. Obrigado, Gabriele. Que bom, né, gente? Sexta-feira, né? Aliás, obrigado por estarem aqui numa sexta-feira, né? A galera normalmente tá cansada. Isso aí. Mas tá bom então, gente. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida,